Fala pessoal, está começando mais um Jus Locus Cast, o seu, o meu, nosso podcast semanal. Primeiramente os recadinhos, não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para não perder nenhum episódio, né? Esse hoje é especial. Episódio especial hoje. Episódio especial, tá? Vai ser bem bacana, eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito massa. E vai ser tão boa que você vai deixar o seu like, né? Vai comentar, vai interagir com a gente quer saber o que você está achando do episódio, né? Estamos também no Spotify, certo? O link vai estar aqui na descrição. Instagram. Nas nossas redes pessoais, o meu é Vieira Luciano _N. Sigam a gente lá. O meu é Gabriel NASSC, tem uma de você. Agora esqueci um pouco. O do próprio Jus Locus Cast, né? Que é Jus Locus Cast. É isso aí. Vamos lá. Não, acho que é isso, né? Hoje a gente está aqui com um cara massa, um cara aí do direito penal, né? Finalmente ele chegou, né? Falar de direito penal. A gente lutou aí para trazer ele, um amigo pessoal. E se apresente aí, professor Rivaldo Salvino. Muito bem. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, Gabriel, a Luciano, estar aqui no Jus Locus Cast. E aqui totalmente à disposição, à vontade, para a gente conversar sobre direito, sobre exame da OAB, enfim. Sim. Tudo. O que surgiu. Cuidado aí, vamos devagar, vamos embora. Vamos lá, Salvino é professor hoje, né, de direito penal. Ele é criminalista também, advogado atuante, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, Salvino, a gente queria falar um pouco da sua história. Você é nascido aqui em Aracaju mesmo? Conte aí de onde você nasceu. Eu tenho coração de caju. De onde você veio e para onde você está indo. A história completa. Vamos lá. Eu sou um pernambucano, né? Sou da terra do frevo, ouvi muito frevo, ouço muito frevo. Bom. Ainda gosto da batida do frevo do maracatu. Sim. Minha família, originariamente, né, de Pernambuco. E vim para aqui com 7 anos de idade. Eu tenho um tio aqui, né, que era o único parente aqui que residia no estado de Sergipe. A gente veio para cá, nossa família, à época, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã. E depois disso, depois de 7 anos, hoje um pouquinho mais velho, né, com 23. Sim, por aí. Bem perto disso. E a gente, depois disso, começamos, né, a construir nossa base aqui familiar no estado de Sergipe. Hoje eu sou casado com a Juliana, nós temos 2 bênçãos, o Pedro. Sim. E recentemente também tivemos o nosso Benício, que completou recentemente agora 3 meses. É a nossa nova dádiva aí. Pô, eu tinha anotado aqui 2 filhos, mas já vai no terceiro. Não, 2 não. Ele é o terceiro mês, ele está no 3º mês, né? Benício completou 3 meses, entendi, né? Eu tenho o Pedro, mais velho, que tem 6 anos. Sim. E tem o Benício, que completou 3 meses agora. Uma benção, e fechou, né? A conta aí. Fechou a conta aí, fechou a porteira. Fechou não. Ô Salvino, me diga uma coisa, aí você veio para cá, né, de lá do Pernambuco, vem para cá, e aí como é que o direito chega na sua vida? Como é que você desperta para estudar direito? Olha, eu confesso que assim, o direito entrou na minha vida não como uma via principal. Eu sempre gostei muito da parte de exatas. Fiz parcialmente o curso de licenciatura em Física na Universidade Federal de Sergipe. É maluco. Eu fiz Física, né, na Federal, uma parte, né, acho que eu fui até o 3º, 4º período de Física. A área de exatas sempre me chama muito. Sim. Eu gosto de números, de rendimento, de eficácia, de qualidade em números. Eu gosto de medir muito isso. De mensurar através dos números, né? Gosto muito. Sim. Eu gosto muito de números. E também eu acho que isso também ajuda muito no direito. O direito ele é lógico. O direito ele tem muita lógica. Tem alguns ramos do direito que eles são bem interpretativos, eles poderiam te dar um resultado A ou B. Mas tem questões muito lógicas no direito. Direito penal particularmente, assim, eu acho que ele tem muitos gatilhos de lógica. E talvez também por isso, além do caráter humano, né, mais raiz do direito penal, sim, o direito penal terminou também me atraindo. Mas no início não, no início era a área de exatas que realmente me chamava a atenção. Com o passar do tempo, eu estudava na Universidade Federal do Estado de Sergipe, eu também era técnico em telecomunicações, né, na ocasião. E aí eu tive que fazer algumas viagens, né, adolescente, assim, jovem, 17, 18, 19 anos, eu tive que começar a viajar muito e terminou que não deu para dar continuidade no curso, né? Sim. O tempo passou,
e aquela linha do direito começou a se aproximar de mim. Eu adorava ver as interpretações começou pelas interpretações de comunicação dos artistas. Depois, a questão do tribunal do júri. Sim. Aquilo começou, aquele embate dos diálogos, sabe, dos argumentos, tudo aquilo, as expressões, tudo aquilo começou a me atrair muito. Inclusive, foi uma época em que eu comecei a me aproximar muito das questões relacionadas à comunicação. A parte de oratória, comunicação, eu comecei a lia muito sobre esse assunto. Tudo isso me atraía. Os filmes sempre me atraíam muito, os bons atores, as interpretações verbais e não verbais. Sim. Eu adorava as expressões não verbais dos artistas, sabe? Pô, é verdade. E isso começou a me cativar. E aí, né, tem um tio que é juiz de direito e ele também, né, começou a nos incentivar também a ir para o ramo jurídico, etc. E aí terminou que o direito começou a se aproximar da gente. E quando eu entrei no primeiro dia de aula, eu lembro que eu tive aula com o professor José Lima. Sim, foi meu professor também. Foi seu professor também, né? Eu fui aluno e tenho muita gratidão à Universidade Tiradentes. Hoje sou professor lá na Universidade Tiradentes. Sim. E o professor José Lima, no primeiro dia de aula, ele me conquistou. No primeiro dia de aula eu sabia que eu queria ser advogado e que eu queria ser professor. Então, assim, hoje eu vivo, literalmente, cada dia eu vivo aquilo que eu pensei em ser. Pô, eu acho isso muito legal, assim. Alguns convidados têm passado aqui, né? E aí a gente consegue sentir isso, né, Gabriel? Quando a gente vê um convidado que diz assim, ó, desde o primeiro dia de aula, eu entendi que eu queria ser advogado, queria ser professor, enfim. Isso faz toda a diferença no curso de Direito, né? Porque você já faz todo um curso com uma linha determinada, com um pensamento determinado de que eu vou ser aquilo. Então, os objetivos, às vezes, chegam mais rápido. Né? O direito, né, principalmente esse direito penal, com o passar do curso, né, o direcionamento foi muito rápido para mim, particularmente. Eu gostava muito do direito penal. Sempre me atraía até antes. Até mesmo por essa questão que eu falei anteriormente, do tribunal do júri. Isso já me atraía. E quando eu comecei a ver na academia, eu percebia que aquilo dali realmente era o que eu gostava de fazer. A questão do ensino, ela já vem de repente, uma herança familiar. Né? Eu tenho algumas tias que são professoras. Talvez essa questão genética, não sei se colabora de alguma forma, mas comigo pesou. Eu acredito muito nisso. Pesou, né? Eu achava fantástico, Gabriel, quando você tem uma aula de matemática. Eu falei das exatas, né? Tinha aula de matemática, aula de francês. Estou falando francês assim, porque eu não entendia nada de francês e a professora conseguia explicar de uma forma que você compreendia perfeitamente. Sim. Ou então o professor colocava uma expressão matemática, você faz, cara, como é que eu vou sair daí? Tanto número, tanto x, tanto raiz cúbica, raiz quadrada. Eu digo, meu Deus, como é que faz isso daí? Como é que eu chego à solução desse problema? E eu achava fantástico como aquele ser humano era um instrumento facilitador, de dizer assim, você consegue compreender isso daí. Sim. Então, ao final de cada aula, observando cada perfil de cada professor, eu achava também uma profissão fantástica. Por isso que quando eu cheguei no primeiro dia de aula, no curso de Direito, já sabia assim, eu digo, ó, eu quero ser advogado, eu sou fascinado pela liberdade e eu quero ser professor, porque eu acho que servir ao próximo é uma das nossas missões aqui. Então, e o professor ele tem exatamente isso, a função de facilitar e de servir sempre, né? Muito. O professor é um servo contínuo de diversas pessoas, né? Esse é o caminho. Você falou que é fascinado pela liberdade. Isso tem a ver diretamente com direito penal ou é assim algo mais geral, mais amplo? Isso é algo mais amplo. Isso é algo mais amplo porque assim, primeiro do ponto de vista do direito penal, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que tanto se lutou para conquistar, né? A nossa Constituição é um reflexo disso, no seu aspecto democrático, e a manutenção dessa preservação de direitos, lógico que abrange também o direito penal. E as expressões de liberdade que estão em nossa Constituição, elas precisam ser continuamente protegidas. Porque, às vezes, de maneira subliminar, e nós, às vezes, com afã de racionais, de justos, nós temos uma tendência, os povos, via de regra, os povos latino-americanos, nós temos uma tendência punitivista. Eu não recordo agora o estudo de onde eu extraio esse recorte, mas eu recordo que, eu acho que foi num livro do Henrique Ferri, e ele fala sobre a cultura dos povos latino-americanos punitiva, a cultura punitiva.
nós temos uma pré-tendência punitiva. E eu sempre fui fascinado pelo lado contrário, entre aspas, o lado contrário da força, sabe? De você parar para pensar, de você parar para raciocinar. E isso passa muitas das vezes em você lutar por liberdade. Nós estamos numa época, num período em que tudo é um Reels, tudo é um TikTok rápido, tudo é uma incitação ou uma acusação numa rede social. É um pré-julgamento muito rápido, sabe? Eu até mesmo já fui vítima disso também, né? Acho que muitos de nós somos, né? E a gente não para refletir. Se nós fôssemos nos levar por essa onda, fica tudo muito conveniente. É tudo muito conveniente. Pensar de forma reflexa e contrária, às vezes nos causa desgaste, dor, cabelinhos brancos cansaço, aparecendo, né? Cansaço, não é verdade? Mas assim, isso termina me atraindo. O processo reflexivo, ele termina me atraindo. E aí agora, pensando em advocacia, a advocacia passa por isso também. Porque a advocacia, ela passa por um processo contrário ao que a sociedade de maneira geral está vivenciando, e eu acho que também nós somos terminando, enquanto sociedade, enquanto ser humano, nós terminamos sendo vítimas disso também. Vítimas em que sentido? Vamos lá. Você tem um inquérito policial, ele é feito, ele tem uma autoridade policial que muitas das vezes, subliminarmente, precisa entregar resultado, precisa concluir investigações, números, precisa nos trazer números. E é difícil a gente às vezes mensurar até que ponto os elementos externos, não do ser humano, a autoridade policial, podem influenciar naquela autoridade. E de que maneira aquilo, de repente, aquele inquérito já chegou, né, perante o Poder Judiciário. E aí vem um outro fator também importante. A sensibilidade do eventual órgão acusador e, mais do que isso, e muito importante, a sensibilidade da autoridade judiciária. A sensibilidade da autoridade judiciária, porque a autoridade judiciária, ela talvez seja o sujeito processual que no final da história vai precisar ter o maior processo de reflexão. Sim. E só que a autoridade judiciária também passa por elementos externos que podem influenciar e decidir, às vezes, o rumo de uma interpretação. Onde é que eu estou querendo chegar? Um inquérito policial balizado no indiciamento de determinado agente, uma denúncia coadunando com o indiciamento daquele agente, é muito mais conveniente do que você contrariar aquilo que já está, entre aspas, relatado. Números grandes de processos trarão pouco tempo para reflexão. Pouco tempo de reflexão. Consequentemente, é muito mais conveniente para os números você entrar de repente na onda. E aí é onde a gente tem que ter o contraponto, e claro que a autoridade judiciária também, óbvio que ela precisa ter esse processo do que envolve o sistema, né? De refletir. E o advogado, a advogada, está exatamente nesse contraponto. Faz esse papel, né? Fundamental. De fazer o contraponto, de cara, espera aí um pouquinho, porque de repente não foi dessa forma. Sim. Ou então até às vezes não aconteceu, né? E o papel do juiz nessa hora é um papel decisivo, né? Porque às vezes o juiz ele precisa remar contra a opinião pública, precisa remar contra aquilo que está previamente posto, contrariando muitas vezes eventual indiciamento, contrariando eventualmente eventual denúncia, e falar no sentido contrário. E a marcha que coloca a marcha ré para não colocar o carro para frente naquele início é exatamente o advogado e a advogada. Né? E é engraçado você falar isso, Salvino. Assim, engraçado, vírgula, né? Porque no início do curso do Direito, quando eu estava lá caminhando, assim, na verdade engateando, eu ficava com uma dúvida na minha cabeça, porque eu ainda não entendia o que você falou. Que era o seguinte: o cara foi preso em flagrante. No ato do crime, ele estava praticando, sem dúvidas, ele estava praticando aquele fato típico, ilícito, culpável e punível. Por que precisa de um processo? Eu ficava com isso na cabeça, aí eu comecei a estudar o penal. Ah, rapaz, isso daqui tem que ter por isso e faz todo sentido do mundo. E às vezes as pessoas não têm essa consciência que a gente tem por ter estudado o direito penal. Esse reflexo imediato, ele também, na minha opinião, ele é fruto da cultura que nos é imposta, da cultura do consumo rápido, sabe? A gente, por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer esse teste, mas eu já fiz.
Se eu fizer uma postagem de um conteúdo teórico denso, a resposta daquele conteúdo ela é baixa. Sim. Mas se eu fizer uma postagem de um conteúdo bem objetivo e curto, a resposta ela é muito maior. Então, assim... E se tiver uma brincadeira, pronto, aí né, um chapéu de palha, Senhora, show, que ele gosta, né? Faz parte do jogo. Faz parte, né? Então, assim, esse imediatismo, isso é reflexo do imediatismo. Né? Isso é reflexo de você você precisa de uma resposta rápida para aquilo que você está entendendo, pelo menos naquele momento, do que é justo. Né? Então, ó, o que é justo, poxa, se esse camarada foi pego agora em flagrante praticando um roubo, enfim, um furto, coloca logo ele lá preso, lá, sentencia, coloca a pena de morte, se for o caso, porque a gente precisa de uma resposta rápida. Né? Muitas das vezes até desconhecendo situações peculiares daquele fato. Né? E isso, às vezes não interessa, porque a gente não quer refletir. A gente quer consumir rápido, né? A gente quer consumir muito rápido. Em cima disso me vem um questionamento assim. O direito penal, da forma como ele é posto em termos de lei, de legislação, ele consegue entregar isso que você falou aí, essa análise, se ele cumprido à risca? Como assim? Eu não entendi a sua colocação. Você falou que o que é necessário para que um juiz tome uma decisão justa é a análise de tudo, né? Sim. O direito penal, da forma como ele se apresenta hoje, em termos de legislação... Em teoria e prática. A legislação que está posta, ela consegue entregar um processo que vai desembocar numa decisão justa? Bom, eu acho o seguinte, primeiro, do ponto de vista legal, daquilo que está previsto na lei, sim, nós temos diversos institutos que nos asseguram a devida regularidade processual. Né? Então, assim, do ponto de vista legal, existe sim as previsões expressas de cada tipo de procedimento, dos direitos e garantias daquela pessoa que está sendo acusada, de como, pelo menos em tese, o processo deveria caminhar para, de repente, posteriormente, aplicar-se o direito material que o juiz entender conveniente. Bom, do ponto de vista de sustentação legal, ok. Tá ok. Agora, eu acho, pelo menos no meu sentir, sim, né? Agora, o que eu penso é assim também, é que a celeridade exigida, sistemática... E aí viria a minha segunda pergunta, e na prática, né? A legalidade, a celeridade exigida na prática pode, de repente, prejudicar você amealhar melhor uma demanda, né? Você trazer a efetiva resposta que o direito penal gostaria que tivesse para aquele tipo de situação. Eu não estou falando com isso aqui que o cidadão não pratique um determinado ato ilícito, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo do processo, questionando o processo reflexivo nas demandas frente àquilo que o sistema, muitas vezes, subliminarmente nos impõe. A análise de cada minúcia dos autos do processo para chegar à decisão mais justa possível daquele caso em específico, porque cada caso é um caso. E assim, a gente às vezes existem demandas que são extremamente, de fato, complexas, que se precisa efetivamente para tentar se encontrar, embora diga-se que ela seja inalcançável, a chamada verdade real, ela precisa realmente daquela excelência, pela ordem, uma questão de ordem, precisa de outra questão de ordem, sabe? Questão de ordem. Sim. E você precisa de diligência, você precisa de inquirir mais alguma coisa, de diversas testemunhas, para que você chegue de repente, cara, eu consegui transmitir para a autoridade judiciária aquilo que efetivamente aconteceu. E depois dali o juiz vai dar a sua interpretação. Também costumo dizer que quando você está numa demanda jurídica, você na verdade tem um fato e algumas interpretações. Cabe à autoridade judiciária entender qual a interpretação que melhor lhe convence, né? Mas uma demanda de maneira geral, uma demanda judicial é exatamente isso. É a tratativa sobre um fato, e sobre aquele fato existem sujeitos processuais que têm interpretações diferentes. Né? Do ponto de vista criminal, um órgão acusador trabalhando um aspecto acusatório, entendendo que aquele fato ele redunda numa análise para se condenar alguém, eventualmente, e a defesa, de uma forma, tentando absolver ou até de repente questionando alguma circunstância agravante, alguma qualificadora, alguma causa de aumento e por aí vai. Perfeito. Penso dessa forma também. Eu vejo algumas críticas quanto ao direito material, no direito penal,
no sentido do Brasil ser um país de viés muito punitivista. Você comentou sobre essa tendência. Mas, nesse sentido, aí eu vou ter que concordar com o Código Penal. Porque, estudando as funções da pena, uma das funções dela é prevenir que aquele fato típico ocorra. E nesse sentido, eu penso sim que deve haver a previsão de uma punição, não excluindo a liberdade, né? Mas como maneira de coibir mesmo, né? que esses atos venham a acontecer. Então, essa questão da punição não é a punição pela punição desenfreada, né? O que eu defendo, né? Mas a punição pela coação daquele ato. Sim. O caráter punitivo, né? A sanção penal em si, até pode se discutir o eventual abolicionismo, né? no âmbito do direito penal, haja vista que o direito penal não tem dado as melhores respostas, pelo menos que se espera, porque uma das funções da pena, além, claro, do seu caráter repressivo para a própria pessoa que praticou, mas é também trazer aquele caráter social de dizer, não cometa esse tipo de fato, porque se você cometer esse tipo de fato, você pode acontecer contigo também. E nesse aspecto daí, os números apontam que o direito penal talvez não tenha alcançado o seu objetivo. Mas ele também vê um outro ponto, né? Até que ponto essa inflação legislativa e qual é o limite de atuação do direito penal? Porque quando a gente vai na graduação, a gente estuda que o direito penal ele somente entrará como soldado de reserva na história, né? Na aplicação dos ramos do direito, mas cada vez mais uma inflação legislativa altíssima. A gente trabalha em preparação para concurso público, para o exame da ordem, e todas as vezes, todo exame, por exemplo, eu tenho que ficar gravando materiais novos sobre legislações, porque de um exame para o outro, o intervalo é de somente de 3, 4 meses, mas a inflação legislativa ela ganha e muito. Então, assim, você grava um conteúdo hoje, daqui a 3 meses, 4 meses, cara, já tem que gravar de novo, porque você já tem conteúdo novo. E a inflação legislativa aumenta e o número de infrações penais não segue essa mesma linha, né? Pelo menos essa mesma lógica. Quanto maior a criação de tipos penais, menor a criminalidade. Bom, pelo menos a priori a gente não percebe isso em nosso país. Ô Salvino, você falou aí uma coisa que eu achei bem interessante, né? A liberdade, o conceito de liberdade em sentido amplo, né? Não só a liberdade de ir e vir, né? Do cidadão, enfim. E aí eu fico viajando aqui, né? Que eu adoro esses podcasts, porque a gente pode viajar, né? Viajar sentado, né? E aí me vem muito hoje está muito em voga esse conflito da esquerda com a direita dessas questões das liberdades, né? Uns querem a liberdade da pessoa enquanto indivíduo e o outro quer a liberdade de patrimônio, de negociar, enfim. E aí como é que se encontram essas liberdades e se tornam uma liberdade plena? Como é que você consegue ver isso? Essa daí vamos viajar, né? Deu para viajar. Deu para viajar. Deu. Bom, eu acho que na verdade, esse antagonismo, né, que nós vivemos faz parte até mesmo da sua liberdade de pensamento, né? Sim. Agora, o equilíbrio, né, sobre isso é onde realmente a gente precisa tomar cuidado, né? Porque seja de um lado ou de outro, cada uma das partes pugna pela sua liberdade, pelo seu direito de liberdade, daquilo que interpreta como liberdade. Então, a título de exemplo, um determinado lado, ele pugna pela liberdade maior no aspecto das redes sociais, né? E que já se chega a um ponto em que o outro entende que essa liberdade não pode ter também tanto excesso. Sim. Porque senão aí já entra na discussão das fake news, sim, né? Sim. E aí, poxa, essa liberdade vai até qual ponto, né? Então, é preciso se discutir eventual regulação, né? Do que antes dizer, não, a liberdade aqui é plena, todo mundo pode agir dessa forma. Mas aí é onde o direito deve entrar, intervir, porque chega a ser o ponto disso daí causar
deformidades, né, de ordem social, né, em que as pessoas começam a ter uma interpretação totalmente equivocada, ou de repente aquele fato efetivamente não aconteceu, ou aquela pessoa está sendo atingida de uma forma totalmente incoerente e injusta, e essa liberdade ela precisa, né, ser, nesse momento, controlada. Sim, então, pelo que eu entendi, você defende uma regulação das liberdades em geral. Eu acho que é aquela tal coisa do direito terminar onde o do outro começa, né? A gente precisa, esse ponto de equilíbrio deve-se ter, né? Porque o conceito, muitas vezes, de liberdade, ele não pode estar pautado somente no eu, né? Sim. No que eu acredito que é a liberdade, não é no eu. Nós vivemos de maneira coletiva, de maneira social. Massa. Então a gente precisa ter esse controle das liberdades, mas compactuando, claro, com o aspecto social, né, para, lógico, alcançar, entre aspas, a harmonia na nossa sociedade. Eu peço vênia, eu estava olhando aqui o celular, porque você falou de fake news, de desinformação, e eu tenho um pensamento sobre isso e estava procurando aqui, acabei não achando, porque tem uma pessoa que eu sigo nas redes sociais que ela é especialista em segurança da informação, bacharel em Direito, bacharel em TI. TI é Tecnologia da Informação. Sim. Enfim, e ela trabalha com segurança da informação e tudo isso. E ela postou nos stories algo sobre isso. Foi quase um storytelling, né? Só que a grande questão era, qual é o verdadeiro problema nessa questão? São as fake news desenfreadas? Eu penso que realmente existe um problema aqui. Ou é a população brasileira, ou seja lá de que país for, que não está preparada nem para verificar se essa informação aqui ela é verdadeira. Eu acho que eu acho que muitas vezes o que acontece é o seguinte, nós já temos um imediatismo natural. Nós estamos convencionados a aceitar aquele primeiro impacto. A não ser que você passe por aquilo que eu já falei no início, por um processo de reflexão muito rápido para saber checar a fonte, né? Quantas vezes você já deve ter lido um pensamento, fulano de tal disse isso. Você vai pesquisar, fulano de tal nunca falou aquilo na vida dele. Não é verdade? Então, assim, esse processo reflexivo, ele custa. E nós não estamos, nos dias atuais, eu acho muito difícil a gente voltar, infelizmente, para dizer de onde foi essa informação, né? Eu tiro muito exemplo disso também pelo meu pai, né? Meu pai olhando o WhatsApp e tal, e ele faz, olha, aconteceu isso, aconteceu dessa forma. Eu disse, meu pai, qual é a fonte disso? Não, tá aqui o vídeo. Aconteceu agora. Aí você vai lá dar um Google, né? Você procura o vídeo é lá de 2019, 2020. Eu fiz, meu pai, esse vídeo aqui, ó, é 2021, 2020, 2019, 2017, enfim. É um vídeo antigo, pô. Não tem absolutamente nada a ver. E como é que eu vou exigir do meu pai que ele faça esse processo de busca? Sim. E outra coisa, quando uma pessoa recebe informação daquilo que é mais conveniente para ela, o processo reflexivo é menor. É muito menor. Claro. Não é? Então ela não vai parar para, poxa, será que isso aqui é verdade? Não, é conveniente para ela. É conveniente. Se é conveniente, entre aspas, subentende-se, é verdadeiro. Salvino, a gente lê livros às vezes de autoajuda, né? E tem lá que o gavião, a ave, ela sobe na montanha, passa 3 dias, 5 dias, troca o bico, troca as penas e depois volta tal para... Eu fui no Parque dos Falcões aqui em Itabaiana e o cara lá explicou que essa história não existe. Os gurus criaram essa história de que a pessoa tem que se recolher para trocar as penas e o bico, mas ela não existe. Entendi. Se caiu o bico, para você ver o que é informação, né? Onde eu quero chegar é para a gente entender o que é informação, né? Perfeito. Né? Foi assim, eu fiquei abismado lá, disse, os gaviões não trocam as penas e nem o bico. Isso é uma questão discursiva. Essa ave troca as pessoas, com certeza. Claro, eu ouvi isso a minha vida toda, né? Os gurus falaram isso. Você já ouviu isso? Não, eu já ouvi, mas eu já ouvi sobre as águias, né? As águias, os falcões, enfim. Isso é verdade. Quer dizer, é verdade não. Parece mentira. É mentira. Ô Salvino, vamos lá. A gente sabe que você tem um Instagram, né, que fala muito do exame da ordem, mas também é um Instagram muito animado, né? Eu particularmente gosto de ver as postagens mais pela animação, já que o exame da ordem eu passei já há algum tempo, né?
E dentro dessas histórias animadas aí, tem alguma história na advocacia, por enquanto, a gente vai chegar lá no exame da ordem, mas na advocacia, uma história engraçada que lhe chame a atenção aí, que você lembra, que passou? Assim, eu já conhecia o professor Salvino não pela advocacia, mas pela profissão da docência. E eu não conheço a história da advocacia. Então, se você puder fazer assim, um delineado rápido para chegar nessa história engraçada. Sim, bom, da história da advocacia para trazer um aspecto engraçado, não tem. Não. Mas assim, eu acho que a gente pode trabalhar como é que começou a história da advocacia, né? Eu tive que eu acho que aí a gente tem um episódio, né, inicial que pelo menos para mim foi bastante marcante. Sim. Eu, assim que aprovado no exame da ordem, eu fui fazer um júri no estado de Pernambuco. Era um júri difícil porque tinham 2 acusados, né, eu patrocinava um deles, e a situação em si envolvendo o meu patrocinado é uma situação bastante delicada, né? Mas é claro, naquela linha que a gente já trabalhou, existe um fato, e daquele fato as partes têm as suas interpretações. Então cabe a acusação trazer a sua interpretação, cabe a defesa também trazer a sua interpretação. E eu recordo na ocasião, cara de menino, né? Tinha uma promotora bastante experiente, o juiz também muito experiente, e eu indo para Pernambuco, entre aspas, um forasteiro, entre aspas, porque eu sou pernambucano. Você é de lá, né? Mas assim, cheguei aqui com 7 anos, enfim, qualquer vínculo, né, já tinha se perdido ali. Então eu estou chegando numa cidade nova, né? Eu sou forasteiro da história. E eu lembro que durante aí é a hora que a gente descobre, fala, aqui realmente é um dos meus lugares. E aconteceu a mesma coisa na sala de aula, a gente vai chegar lá. Quando eu fiz aquele júri, eu me senti absolutamente à vontade. Não estou aqui para dizer assim, poxa, qual foi o resultado do júri? O patrocinado foi absolvido, mas eu não estou aqui enaltecendo esse aspecto. Eu estou dizendo que durante os debates, eu recordo que a promotora, ela era muito incisiva com relação ao meu patrocinado, né? E depois da minha primeira fala, eu lembro disso, eram 2 acusados, então ela falou 2 horas e 30 minutos na sua primeira fala, e depois da fala da defesa, primeiro falou um defensor público muito bom, esqueço agora o nome dele, acho que era Dr. Diogo, muito bom, e depois foi a nossa vez, né? Na ocasião, que eu fui patrocinar esse rapaz, já tinha um outro advogado na causa, e aí a gente combinou de dividirmos as falas, e o advogado que tinha sido anteriormente contratado, depois que eu comecei a falar, disse, olha, eu vou começar falando do nosso patrocinado. Ele fez tudo bem. E ele já era mais, entre aspas, mais experiente, né, mais antigo e tal. E aí, quando eu comecei a falar, eu lembro que quando eu comecei a entrar nos debates, eu dava uma pausa às vezes na fala, porque eu já percebia que era o horário dele. E eu fazia, quer vir agora? E ele fazia, não. Tá ótimo aí. Tá ótimo aí, vá-se embora, siga o jogo. Sim. E aí, enfim, eu terminei a sustentação, depois a promotora veio a réplica, nós fomos a réplica defensiva, memorável aquele primeiro julgamento, né, foi o início, né, como o Gabriel me perguntou. E aí, depois disso, o patrocinador foi absolvido. Quando ele foi absolvido, eu recordo bem, a promotora estava com um rubor no rosto, avermelhada, ela tinha a pele bem, bem clarinha, né? Irritada, ela recorreu, né, foi uma apelação criminal, e aí o tribunal pernambucano, na ocasião, ele determinou que os autos realmente fossem devolvidos para um novo julgamento, porque entendeu-se que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos. Sim. E aí, lá vai a gente novamente para o estado de Pernambuco. Nessa ocasião, isso aí já são 3 ou 4 anos depois, né, intervalo, né, de julgamento no tribunal, voltou, etc. Vamos para o julgamento. E na ocasião, recordo bem, quando a promotora olhou para mim, deu para perceber assim. Ela teve aquela memória, sabe? Eu lembro desse cara. Esse novamente. A sensação foi exatamente essa. Sim. E eu recordo, e isso para mim foi tão marcante, porque no momento do segundo julgamento, ela estava muito menos incisiva em relação ao nosso patrocinado. Muito, sim, absolutamente muito menos. Inclusive,
nas suas próprias perguntas, dava para perceber que ela já não tinha mais aquele afã em relação ao nosso patrocinado, né? Então, graças a Deus, novamente, o nosso patrocinado terminou sendo novamente absolvido. E isso foi uma curiosidade, aquele impacto, né, do nosso primeiro julgamento, como fizemos, e posteriormente, depois de 2 ou 3 anos, o reflexo que aquilo ainda trazia, né, dentro. Eu acho que aquela relação humana aconteceu naquela hora, sabe? Para a digna promotora. Eu acho que naquele momento, sim, poxa, eu lembro dessa situação. E as coisas foram mais tranquilas do que o primeiro julgamento. Então, Salvino, você atribui isso a você ser muito novo na época e aí a essa coisa do promotor mais antigo com aquele cara novo, e aí depois no segundo momento veio um respeito por conta já dele entender que você era um cara capacitado. Você entende dessa forma ou não? Eu procuro fazer minhas coisas com muito entusiasmo. Sim. Muito, muito. Eu faço as minhas coisas com muito entusiasmo. O que eu defino colocar a mão, eu efetivamente assim, busco. Se entrega, né? Me entrego. E assim, eu agi dessa forma quando da primeira oportunidade do julgamento, né? Isso traz reflexos. As relações são humanas. Eu não fui ali com qualquer tipo de soberba em relação a qualquer sujeito processual, membro do Ministério Público, autoridade judiciária. Eu era consciente da minha juventude, mas também consciente daquilo que eu estava me esforçando para fazer, sabe? E ainda que tivessem os meus erros, né, e sempre terei, eu sabia que a gente também estaria ali sendo respeitado e discutindo uma causa jurídica de maneira equilibrada e tentando fazer o melhor pelo Não, eu falei aqui em relação ao comportamento da promotora, que você falou que inicialmente ela teve um comportamento bem incisivo e tal. E no segundo foi mais brando. Eu acho que foi um reflexo do próprio primeiro julgamento. O reflexo do próprio primeiro julgamento, porque às vezes pode acontecer, né? A pessoa às vezes etiqueta as pessoas como acontece etiquetamento na nossa sociedade, né? Etiqueta pela idade, porque às vezes acha a pessoa mais nova, etiqueta pela cor, etiqueta pela roupa, né? E existem vários etiquetamentos, infelizmente. Eu estou falando isso porque ontem a gente teve uma discussão no bom sentido, né? Eu e Gabriel, a gente falando exatamente dessa questão da igualdade, né? Entre juiz, promotor e advocacia, né? Que eles são iguais perante a lei. Sim. E aí, muitas vezes, o papel do advogado, da advocacia em geral, é se proteger e se somar para que isso, de fato, aconteça, né? Eu acho que passa muito pela forma com a qual o advogado se propõe na demanda. Se porta. Eu acho que passa muito por isso, porque a regra é nós encontrarmos autoridades judiciárias, membros do Ministério Público, pessoas educadas, Sim. pessoas respeitosas, né? E assim, a partir do momento em que você está numa demanda e você demonstra a sua urbanidade e o conhecimento técnico, você consegue impor na demanda um conhecimento técnico. Eu não estou falando em impor e se sobrepor a ninguém. Sim. Eu estou falando que você consegue demonstrar que você tem conhecimento técnico para discutir a causa. Eu acho que a partir desse momento, eu acho que esse é o principal gatilho em que a urbanidade e respeitabilidade, efetivamente, a equidade, ela se coloca dentro de uma demanda. Isso não significa dizer que a demanda será favorável ao que você pensa, não. Sim. Mas ao tratamento entre as partes e os sujeitos processuais, sim. A urbanidade, né? Ela se coloca assim. A existência do respeito, né? A respeitabilidade, eu acho que ela se coloca a partir desse momento. Efetivamente, ela acontece. Existe uma predisposição, porque, via de regra, repito, as autoridades judiciárias e os membros do Ministério Público são pessoas educadíssimas. A predisposição existe. Agora, a efetivação disso, né, em algumas situações, ela se coloca quando o advogado ou advogado efetivamente, eu tenho conhecimento técnico sobre isso, o meu argumento é isso, eu penso diferente por causa disso, e você tem fundamento, né, sobre a demanda que você está tratando. Você está trazendo a regra, né? A regra, né, é essa, né? Claro que existem situações que há o abuso da autoridade, né? Sim. Enfim. E aí, com a tecnologia aí, né, a gente está presenciando, conseguindo ter acesso a cenas, sim. Me permita a palavra, absurdas. As cenas absurdas, sim. Que violam totalmente prerrogativas do advogado. Você vê
seja lá qual tipo de autoridade for, né? Tem diversos vídeos, diversos áudios por aí, né? Sim. Que a gente vê mesmo diversas prerrogativas sendo violadas de forma abusiva, né? Às vezes assim, eu fico assim muito triste quando eu vejo que esses abusos eles decorrem eu acho que já Constituição Federal 88, nós já 88, 98, 2008, 2018, 30 anos. Estamos agora em 2024. Então a gente já vai para mais de 30 anos a nossa Constituição democrática, uma Constituição que prima pela presença e a importância da advogada e do advogado. Sim. E quando esses eventuais comportamentos abusivos que o Gabriel falou, o que me assusta é quando parte principalmente de mentes mais novas, de jovens, sabe? Por quê? Porque essas pessoas, elas viveram uma cultura que já é a cultura, pelo menos em tese, democrática, sabe? Já nasceram na democracia, né? Sabe? Então, assim, não é que isso também não seja um dever das pessoas mais velhas, também é. Né? Porque a gente precisa se moldar, né? Nós precisamos ser o camaleão, né? Ao longo dos anos, né? Hoje, a sua forma de falar, o que você fala, vai mudando com o tempo. E você precisa se ajustar a esse tipo de situação, porque você vive numa sociedade. Então, você precisa se amoldar a essa situação. Mas eu me refiro a essas mentes mais jovens, porque elas deveriam primar por esse aspecto, cara. Aqui é a democracia, aqui é a respeitabilidade, aqui é a divisão de funções, aqui é o respeito a cada uma das funções, né? Então, assim, embora a regra seja realmente a urbanidade, como o Gabriel bem falou, existem sim os lapsos, infelizmente, de condutas muito excessivas. Ô Salvini, você está aí como professor da segunda fase da OAB, né? Acho massa seu Instagram, como eu falei, né? Quais são as perspectivas aí da advocacia? A gente que vê assim um número muito grande de advogados sendo jogados no mercado todo ano, né, todo semestre. Como é que você está vendo a advocacia de forma geral aí? Eu acho que a advocacia ela está passando por um processo de realmente um número excessivo, um número grande, né, de advogados. Sim. Mas eu acho que a advocacia, de maneira geral nas profissões, parece ter um jargão falar sobre isso, mas eu acho que efetivamente isso acontece em qualquer profissão. Os bons profissionais terão sempre o seu espaço. Sempre, eles sempre terão o seu espaço. Eu acho que o mercado faz esse processo seletivo naturalmente, sabe? Então, por isso que se você intimamente for fazer uma reflexão, dizer assim, quem são os advogados que são bons na área administrativa, na área do direito do trabalho, na área do direito penal, na área do direito civil. No civil tem que ser a parte de direito da família. Sim. E recorte da família, sabe? Quando você faz esse recorte, você percebe assim, tem espaço. Quando você faz um recorte, Sim. se você pensar no número objetivo geral, Sim. você vai dizer assim, estamos inchados, ok. Número geral, ok. Mas faz um recorte. Faz um recorte assim, eu quero saber direito penal para o tribunal do júri. Do júri. Quem é que faz bem o júri? A especialidade da especialidade, O né? júri, eu quero saber o do júri, eu quero o cara bom do júri. E aí, quem são? Opa, agora será que você encheu as duas mãos? Sim. Então é isso, o número objetivo está grande. Mas será que você conseguiu encher as duas mãos? Eu quero de família, parte, olha, de família está no processo de divórcio, etc. Tem que ser advogada boa, tá? Quem são as advogadas que você faz assim? Eu encho as minhas duas mãos, como é que tá? Eu acho que esse processo seletivo ele acontece naturalmente. Agora, claro, vai caber a cada advogado a sua preparação, a sua capacitação para estar e fazer parte se posicionar, desse, né? se posicionar no mercado. Entendi. Perfeito. É engraçado como a gente conversa várias vezes de advocacia aqui e o sucesso sempre converge para a especialização. Sim. Né? É uma coisa que eu converso muito com o Luciano aqui e foi algo que eu estou buscando, né? Já mais ou menos defini um nicho assim e vou correr atrás dele porque eu também enxergo dessa forma. Eu acho que a especialização é um caminho na advocacia. A especialização é um caminho na advocacia. É buscar um recorte que você se sinta bem
Eu acho que isso é importante também, né? Sim. Um recorte que você se sinta bem. Cara, isso aqui eu faço, isso aqui eu tenho o maior prazer do mundo em fazer. E o direito, ele nos permite isso, porque ele tem uma amplitude, né, enorme, Muito grande, muito né? grande, e aí surgimento de novos direitos. E aí, dentro desses novos direitos, cara, eu me encaixo nesse novo direito daqui, né? E a partir daí você tem como dizer assim, olha, não está inchado. A questão é eu também saber fazer o meu processo seletivo aqui do que eu quero fazer, onde eu quero fazer, como eu quero fazer. Já fica talvez de dica aí, não sei, né? É para cada um refletir para si como é que vai funcionar. Mas para mim funcionou da seguinte maneira. Eu gosto muito da área penal, né? Fiz a segunda fase na área penal, só que aqui no escritório eu trabalhei muito na área civil. E Sim. a matéria que eu gosto de direito civil é responsabilidade civil. Aí, para onde é que eu vou com responsabilidade civil, direito penal para lá? E aí a minha forma de unir isso foi indo para a responsabilidade do médico, que ele pode ser penalizado, ele pode ser julgado em 3 esferas, né? Que é a penal, ético-profissional e civil, né? É o recorte que eu tenho percebido que tem pessoas realmente dando atenção a esse recorte específico do direito médico. As pessoas estão se especializando nessa área daí. E aí, mas dentro desse recorte tem outros recortes, né? E aí a gente vai caminhando mais profundamente, né? A atuação nessas 3 esferas são bem diferentes, por exemplo, e daí pode talvez surgir uma especialidade, não, só responsabilidade civil, só responsabilidade ético-profissional, só penal. Vai afunilando, né? Isso, A intenção é sempre afunilar, né? Isso. E aí, assim, eu acho também que o eventual patrocinado, ele faz também esse filtro, né? Lógico que ele faz o filtro também, né? Claro. Ele vai buscar o cara especialista. Especialista, né? O generalista, eu acho que, assim, vai tocar, né? Mas existirão situações em que você fala, o recorte é importante. Sim. E vamos lá falar de professor aí, de prova da OAB. Como é que chega isso aí na sua vida? Ensinar como é para você isso. Então, contar um pouquinho da história, né? Enquanto professor. Sim. Eu comecei a ensinar. Eu sempre também digo aos meus alunos assim, igual. E em qualquer lugar que você esteja, como nós estamos aqui, por exemplo, agora. Eu não tenho só vocês dois aqui me observando, eu tenho várias pessoas lá me observando também. Sim. Então, assim, a gente tem que sempre imaginar, sempre tem alguém observando a gente. Onde é que eu quero chegar nessa história? Eu já falei que eu achava encantador a profissão de professor, eu queria ser professor. Tive um professor chamado Márcio César Fonte Silva, que eu agradeço sempre, sempre, sempre. O professor Márcio foi meu professor de processo penal 2 e 3. Eu lembro que na ocasião, o professor Jarbas, que é promotor de justiça, o professor Jarbas foi meu professor na Universidade Tiradentes. Foi meu também. Né? E processo penal 2. E o professor Jarbas, né, promotor de justiça, na ocasião ele não tinha mais condições de dar continuidade à disciplina, etc. E aí chegou o professor Márcio na história. O professor Márcio César, ele foi meu professor em processo penal 2, meu professor em processo penal 3, e ele terminou sendo meu orientador, né, no trabalho de conclusão do curso, da graduação. E eu sempre era aquele aluno assim, eu trabalhava, era técnico em telecomunicações, trabalhava muitas das vezes pela manhã, pela tarde, muitas vezes eu trabalhava à noite, eu saí várias vezes durante a aula à noite, porque às vezes eu estava no plantão e eu estava em Aracaju, né, Farolândia, e eu tinha que sair de Aracaju e lá vou eu para Monte Alegre, lá vou eu para Ilha das Flores, lá vou eu para Pacatuba, sai de Aracaju 9 da noite e vai agora para Pacatuba, porque lá em Pacatuba a gente teve um problema numa estação telefônica, eu era técnico de telecomunicações e tem que resolver, né? E eu saí ali, né, de imediato. Muitas vezes meu pai ia comigo, lembro muito bem disso, meu pai sempre me acompanhou, né, nessas estações mais longes, enfim. Onde é que eu quero chegar? Eu era esse cara muito ocupado, mas eu era também um cara que quando eu estava dentro da sala de aula, eu era extremamente dedicado, dedicado. Eu era extremamente respeitoso com os professores, eu era extremamente atencioso, eu era questionador, não aquele questionador chato e problemático que está querendo se aparecer. Eu era o cara que... Está querendo saber mais do que o professor. Não, né? que quer saber mais do que o professor. Não era esse cara. Eu era o cara que dialogava, que buscava refletir para entender a situação na prática, né? E aí, o que aconteceu? O professor Márcio César, ele certamente teve acredito eu, sei lá, 3 mil alunos, né? E onde eu quero chegar? Assim que eu terminei minha graduação,
eu comecei uma pós-graduação e cerca de 1 ano depois eu recebo uma ligação. Eu não sabia quem era aquele número. E o professor Márcio César disse assim: Salvino, tem uma vaga aqui para professor de Direito Penal e de Processo Penal na nossa universidade. E eu lembrei de você, eu acho que você tem, sim, talento para lecionar. Eu via isso em você. Nos trabalhos acadêmicos eu sempre gostava de apresentar, respeitava o colega do grupo, mas se dissesse assim, você apresenta, eu nunca dizia assim não, eu sempre dizia sim, eu quero apresentar. Eu faço e você apresenta, tinha isso? Tinha. Eu tenho um pouco disso, eu gosto de apresentar os trabalhos. Então, Gabriel, aí eu gostava de apresentar. E aí o professor Márcio César, ele ligou e eu fui concorrer a essa vaga, né, na graduação, na ocasião. E graças a Deus nós fomos, né, selecionados. Até hoje ensino na Universidade de Tiradentes. Eu repito, tenho muita gratidão ao que o professor Márcio César fez por mim, né? Na ocasião me chamou e a gente fez isso. Professora Clara Machado, eu tive com ela ontem, ela mandou um abraço para você. Clarinha, um doce, Clarinha. Um abraço. Clarinha. É aquele sotaque pernambucano dela. Eu disse, amanhã eu vou estar com o Salvino, ela disse, manda um abraço para ele. Gente fina demais, Clara, gente do bem demais. Então, aí, primeiro dia na sala de aula, sensação, estou no lugar que eu quero. Esse certamente é um dos meus lugares. A única coisa que eu senti dificuldade no momento inicial, Gabriel, foi administrar o tempo com conteúdo. Sim. Eu sou muito assim. Às vezes eu ouço até de algumas pessoas, né? Você ensina, parece que está ensinando para criança de 5 anos. Porque você vai devagar, detalhado, esmiuçado. Você vai, você volta. Você vai, você volta. Você costura, você amarra. Mas é o meu jeito. E aí isso no início para mim foi um detalhe que eu tinha que... Claro, estava começando, né? Eu tinha que aprender, né? Conciliar melhor o tempo com o conteúdo, né? Então, isso foi uma dificuldade inicial. O tempo foi passando e, graças a Deus, rapidamente a gente conseguiu uma legitimidade muito boa. Rápido, foi muito rápido. Eu acho que cerca de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, eu percebia que eu tinha uma boa resposta dos alunos. Dava para perceber isso, né? Os alunos... nas próprias formaturas das universidades, eu comecei a perceber que meu nome começava a pipocar toda hora. Oh, você vai ser o Paraninfo. Isso é um sinal. Professor amigo, Paraninfo, né? É um sinal. Isso é um sinal que o seu trabalho está sendo reconhecido, né? Sim. E aí, agora vem umas questões interessantes, né? Eu percebi que a gente poderia migrar, ou melhor, ampliar essa história. Na ocasião, eu percebi assim, aqui no estado de Sergipe, você, se quisesse fazer um curso presencial para o exame da OAB da 2ª fase, até hoje, se você quiser fazer um curso, por exemplo, em direito administrativo, eu creio que não tenha curso presencial em Sergipe hoje. Posso até estar enganado. Para a 2ª fase? Para a 2ª fase. Tem alguns professores que fazem aquela mentoria particular. É uma coisa bem isolatinha. Alguns, Direito civil, da mesma forma. Assim, na época, era direito penal. Então, eu tinha esse desejo. Na época, o forte era direito de trabalho, né? Só direito de trabalho, né? Eu lembro muito de Ralim, lotadas e tal, né? E aí, o que acontece? Então, eu, na ocasião, já tinha esse desejo de, poxa, se eu sou apaixonado por isso daqui, por que eu não posso, de repente, alavancar um projeto do exame da OAB, né? E eu percebendo que existiam várias pessoas também apaixonadas por direito penal, e por que não, né? A gente também encabeçar uma história, né, nesse sentido. E a partir daí a gente começa a buscar alguns espaços. O mercado ele é muito complicado às vezes, né? Tem circunstâncias no mercado que às vezes para abrir a porta para você é difícil. Sim. Né? E para abrir a porta para uma situação que de repente você pode ser a cobra entrando, fica difícil, mas fica muito mais difícil, né? Então assim, poxa, eu vou abrir a porta para a cobra me morder, é complicado, né? Então assim, eu percebi no início muita dificuldade, sabe, em alguém dizer assim, Salvino, vem aqui para essa aula. Eu percebi a dificuldade. E aí, eu fui um cara assim, eu sou muito assim. Bom, se você não quer fazer uma coisa de bom grado comigo, não se preocupe não, eu vou fazer para mim mesmo. Sim. Eu crio o máximo de independência e vou dar toda a minha energia focada para o meu projeto. Eu preciso cuidar de mim, né? E foi assim que eu fiz. Na ocasião, Gabriel, não sei se você alcançou isso, tinha um aplicativo chamado Periscope. O Periscope era uma espécie de live que a gente tem hoje no Instagram. Só que ele era específico para live.
O Instagram tem hoje a live, a função live. Você faz uma live pelo Instagram. O Instagram antes não tinha essa função. Não. O Instagram era somente para você tirar foto, e comentar. Nem vídeo você postava no Instagram, somente foto. E aí o Periscope veio com essa ideia de live, né? Estou ensinando na Unit, entendeu o nexo. Aí a gente tá falando de que ano isso aí? Aí a gente tá falando de 2014, Imagina aí. 2014, 2015, né? Sim. Porque terminei minha graduação em 2009. Não, minto. Eu terminei minha perfeito. Eu terminei minha graduação em 2009 e 2002. Então eu venho aqui ensinar na Unit em 2011. E aí eu percebendo que eu podia abrir alguma porta, mas ela sempre se fechava de bom. Então eu preciso fazer alguma coisa para mim. E assim, a coisa foi muito artesanal. Eu, Periscope, aula o tempo todo. E eu percebendo que as pessoas estavam chegando. Eu digo, opa, estão chegando. Só que assim, eu não tinha condições, estrutura absolutamente nenhuma de fazer algo maior, um curso, para montar um curso para mim, eu não tinha condições de montar um curso. E aí, numa dessas lives, eu lembro que eu nem me ligava nessa questão de horário, sabe? Tem um horário adequado da live, eu era muito assim, eu digo, eu quero entregar o conteúdo, eu quero fazer, eu vou fazer, né? Tal do feito perfeito, né? Sim. Eu vou fazer. Aí eu colocava a live assim, 3 horas da tarde. Hoje eu entendo que é um horário inconveniente. Sim, hoje eu entendo isso. Sim. Mas na ocasião, eu fazia assim, eu estava com os alunos aqui no Periscope, sei lá, numa terça-feira à noite, 9 da noite. Eu digo, galera, amanhã é o seguinte, amanhã a gente vai ter live 3 horas da tarde. Beleza? Beleza. E aí, numa dessa live, veja como agora a coisa rendeu. Numa dessa live, naquela crença que sempre tem alguém te vendo, terminei a live, assim que eu terminei a live, 3 da tarde, eu recebo uma ligação. E na ligação, quem ligou para mim foi o professor Tiago Bock, da Ciclo. E aí o professor Tiago Bock fez, professor Salvino, eu digo, pois não, rapaz, a gente tem visto aqui o seu trabalho, já recebemos algumas recomendações, algumas orientações, citações sobre a sua pessoa, e nós queríamos aqui, de repente, ter condições de bater um papo aqui na Ciclo. E aí eu fui até a Ciclo. É assim que começa a história com a Ciclo, né? Sair do Periscope. É importante dizer, um detalhe que eu também julgo importante, é assim, quando eu fazia essas lives no Periscope, eu fui fazer uma revisão para a OAB, da primeira fase. Essa revisão foi bem interessante. Até hoje eu tenho essa camisa e vou ter ela enquanto o Papai do Céu nos permitir. Nessa revisão, porque eu quis chamar o produto pelo Periscope. Desse produto, era o que? Era uma revisão para o exame da OAB, primeira fase, que eu percebi que a coisa era fechada. Eu digo, o cerco aqui é muito fechado, então eu tenho que fazer por mim. Eu me dirigia à casa de qualquer aluno, nós marcávamos algum lugar para encontrar, para o aluno pagar a inscrição, para a gente ir para uma revisão no hotel. Aí eu fui buscar o hotel, etc. E aí a gente colocou ali, eu acho que cerca de 30, 40 alunos naquela revisão. Eu estava sozinho, sem nenhum meio de divulgação por mim, absolutamente nada. Era somente eu e Papai do Céu correndo, né? E quando eu tive essa resposta, Gabriel, essa primeira resposta positiva, eu disse, poxa, a resposta foi positiva. Eu continuei entregando conteúdo. Com toda a dificuldade aqui, ainda tive uma resposta boa, né? Exatamente, porque em tese, tudo estaria canalizado para determinados setores, Sim. Determinados cursos, entendeu? E eu não tinha nada disso. E a resposta foi muito positiva. Digo, não, então existe sim a possibilidade. Eu vou continuar. E aí, somente retomando o raciocínio, depois da live, o professor Tiago Bock liga para mim, começa a história com a Ciclo a partir daí. Eu sempre tive a ideia de que o ensino, apesar de, claro, a gente passar por processos reflexivos, desgastantes ali, mas eu sempre tive a ideia também de dispensar energia e positividade no ensino. Isso daí termina trazendo vários elementos. Você citou a questão do chapéu. Sim. O chapéu surge exatamente por causa disso. Eu sou um cabra que eu gosto de forró. Na ocasião... Nordestino. Não pode pensar diferente. E aí, meu amigo, o que aconteceu? Aquele camarada lá, Eu tive um professor, pra mim, se você vai Salve, tem algum ídolo? Rapaz, primeiro é Jesus Cristo, mas depois vem um camarada ali também que eu gosto muito aqui na Terra, chamado Isaías Dionísio. Cara, Isaías Dionísio tinha um negócio de fazer assim, e aí papai? Entendeu, papai? Sim. Ele tinha isso, papai, sabe? Cara, o negócio é gente boa demais, assim, eu vejo o professor Isaías, eu me arrepio. Certa feita eu vi ele numa formatura que aí eu fui o professor homenageado da turma da filha dele, de Tainá. Sim. E eu chorei quando eu vi o professor Isaías. Chorei, literalmente chorei. De longe eu começava a tremer e chorava. Sabe aquele negócio do tal do ídolo que você olha assim, meu irmão, meu ídolo é aquele cara dali, pronto. O meu ídolo é um professor aqui na Terra, é um professor. Então assim,
ele tinha isso. E aí, papai? E aí, papai? E aí estomou com o forró, que veio aquele Mano Walter, e fez assim, show, papai. Pronto. E o cara, eu achei aquela frase tão simples e tão positiva, que era exatamente o que combinava com o que eu queria. E virou um jargão, não foi assim? Aí eu digo, cara, organizou, né? Organizou o negócio, né? Tem que ser organizado, não pode ser diferente. E aí eu digo, rapaz, isso transmite exatamente de uma maneira curta, positiva, a energia, a alegria forte, que eu quero, forte, que eu quero dentro da sala de aula. Eu quero isso. E de origem nordestina, né? Porque show papai é uma coisa muito nordestina. Exato. Né? E aí eu rememorava também o professor Isaías, né? Que ele tinha isso, ele tinha o tal do e aí, papai, entendeu, papai? Papai. Pronto, cara. Aí aquilo de, cara, isso aí é Isaías, isso é energia, a frase é curta, ela só é positiva, então combina, bate comigo, eu gosto de positividade. Cara, é isso, é show, papai, pronto. Vamos nessa. E aí a gente começou, é show, papai, bota o chapéu e vamos embora. E aí, assim, no início, eu recordo ainda que, e aí é natural, da sua juventude, você está iniciando, principiando, as pessoas vão começar a querer colocar lhe detonar, botar a mira em você. E aí começa aquela historinha, não, ele ficou brincando, ele não sei o quê. Mas aí, assim, você imprime qualidade naquilo que você quer, imprima qualidade, não perca o foco não, deixa pra lá. Faça que nem aquela música de Elcimar Monteiro, né? Se o povo falar, nem ligue. Nem ligue. É exatamente assim que eu funciono. Digo, bom, agora que eu vou concentrar. E aí entregue qualidade e o tempo vai se encarregar de encaixar as coisas no seu devido lugar. E foi exatamente assim que eu fiz. Aí surgiu o Show Papai. Eu comecei a incrementar muito essa questão da energia, da irreverência dentro da sala de aula, sem perder o conteúdo. Nesse primeiro momento, era só a parte da primeira fase? Hoje, quando a Ciclo te procura, já é com projeto para a segunda? Como foi isso aí? A Ciclo me procurou com o projeto da primeira fase, mas também com a visão de, cara, vamos tentar um projeto de segunda fase? Eu recordo na ocasião que a Ciclo tinha dificuldade em fechar turmas de direito penal. Isso eu recordo muito bem. Ela tinha uma dificuldade e na ocasião a gente foi com... No primeiro exame da OAB, na Ciclo, em que a minha pessoa estava, a gente conseguiu fechar uma turma. Então ali foi outro bom sinal. Na ocasião, eu agradeço também ao professor Matheus Meira e também ao professor Márcio Alberto, né? Delegado da Polícia Federal, e Matheus, nosso grande advogado, Matheus Meira. E aí, dois caras, nota 1000, nota 1000, nota 1000. E a gente tinha esse trio no projeto da segunda fase, né? E... Eu tenho uma história engraçada para contar de Matheus Meira, mas não posso contar aqui não, tem que ser em off. O galego é complicado. É figura. Demais, o galego é uma figura. Agora, nota 1000, né? Um abraço, Matheus. Matheus, se alguém falar mal do galego, arranjou uma confusão comigo, porque aquele cara, não tem como você discutir com aquele cara, né? Ele é muito amado bem, Matheus. E aí o que acontece? A gente fechou a turma era uma turma pequena, Gabriel, 5 alunos, somente. Não, é como a gente falou antes, cara, não existia direito penal aqui em Sergipe. Foi uma turma com 5 alunos, mesa na cabeceira, 2 de um lado, 2 do outro na outra cabeceira. 5 alunos, eram 5 alunos. Mas assim, eu nunca deixei de acreditar na parada. O início, né? Eu digo, meu amigo, vou manter a constância aqui, eu vou me dedicar muito. E o tempo foi passando, e a turma começou a aumentar. Claro que isso vem também pelo aspecto da dedicação, qualidade. Os alunos começaram a observar a relação de resultado e quantidade. Quantidade e resultado. Isso também é uma coisa que sempre me preocupa muito, aquela questão dos números. Eu olho o número, digo, espera aí, deixa eu ver aqui como é que é essa correlação aqui, que eu preciso saber qualificar, né, o ensino. E aí começou a aumentar, a adesão começou a aumentar, e hoje, talvez os alunos não imaginem o quanto isso me toca. Mas quando você vai no exame da OAB, numa primeira fase, né, você está naquele suporte da primeira fase para os alunos depois irem para a segunda, e que um aluno chega para mim e diz assim, professor, a gente está junto na segunda fase. Ele não sabe, ele não tem noção de como aquilo me toca. E na primeira fase, durante a preparação, quando o aluno faz assim, professor, só em ele dizer assim para mim, eu estou na dúvida se eu vou fazer direito penal ou se eu vou fazer direito administrativo. Somente em ele me falar isso, eu digo, eu estou construindo alguma coisa. Existe algum significado que eu estou passando para essa pessoa. Porque antes isso não existia. E a segunda fase da OAB é um momento de muita tensão e você tem que estar ao lado de quem você de fato confia, né? Assim, é uma coisa muito tensa, né? E o aluno confiar
em você deve ser gratificante mesmo. Né? O exame da OAB, ele trabalha, ele mexe com diversos aspectos, né, na preparação de um candidato. E eu acho que nenhum tipo de avaliação talvez seja perfeita. Mas o exame da OAB, na minha ótica, além de necessário, ele avalia diversos aspectos de um aluno, né? Sim. Porque o aspecto emocional é um aspecto que pesa muito. Eu acho que é o que mais pesa. Eu fiz a prova recentemente, é o que mais pesa, sem sombra de dúvida. O aspecto emocional é muito forte, né? Ele é muito forte, né? Decisivo para... Muitas vezes decisivo para um exame da OAB. Eu vou contar uma história daqui a pouco de uma aluna que eu tive. O aspecto emocional pode decidir o exame da OAB. E uma outra coisa também que acontece quando o exame da OAB é o seguinte: a gente está na graduação, o que acontece muitas vezes? Vamos falar que é a verdade, né? Vamos para cima do que efetivamente acontece. A pessoa vai fazer o exame da OAB, ela precisa estudar de uma maneira diferente daquela que estudou na graduação o tempo todo. Sim. Ela ficou 5 anos na graduação, muitas das vezes, vamos ser realistas, muitas das vezes foi o que aconteceu. A prova era na segunda-feira. Ela faz, não, final de semana eu estudo e eu faço a prova. Ou então, muitas vezes, a prova é na segunda noite, eu estudo na segunda pela manhã. Você tem 3 provas na semana, aí você vai fazer o quê? Não, espera aí, a prova de fulano é mais difícil que a de ciclano. Então, eu vou ter que priorizar a de fulano eu estudo no final de semana, a de ciclano eu estudo no outro dia de manhã. E a prova é à noite. Gosto mais dessa matéria do que da outra. Gosto tem, mais né? Tem vários Exatamente. aspectos. Né? Então, assim, nessa hora, e você ainda passou. E você se formou, e você graduou, e vamos embora. No exame da OAB, a coisa muda de figura, porque aperta, né? você tem um edital alongado, muitas das vezes mais complexo do que muitos concursos públicos, e você ali precisa... Para ser mais eficiente, tem uma bagagem. Precisa. Ponto. Ou você tem um conteúdo muito grande para ter capacidade de fazer uma boa prova, porque estudar de véspera naquela hora não vai dar não. E aí é um processo de transição que o aluno precisa compreender. Se readaptar a estudar, né? E o tempo de uma forma diferente, né? O tempo é curto. Porque assim, você ficou 5 anos dessa forma, ok. Agora você precisa ter 1 mês e quase 2 meses para estudar de uma forma diferente. Ou você estuda com regularidade, segue um passo a passo para conseguir seu objetivo, ou então você vai ficar no meio do caminho, você não vai ter condições de fazer parte de uma audiência com membro do Ministério Público, com a autoridade judiciária. Sim. E aí, eu também convido o aluno sempre a fazer uma reflexão. Se o cidadão quiser fazer um concurso público para ser promotor, para ser juiz, ele vai estudar, média, cerca de 3 anos, 14 a 16 horas por dia. Pelo menos a maioria nesse sentido. Tá. Eu conheço um amigo meu, passou com 1 ano. Tudo bem, ele é fora da média, vamos colocar dessa forma. Mas quando você pega assim, cara, eu quero ser promotor, quero ser juiz, até mesmo delegado, eu vou ter que estudar pra caramba. Eu tive uma aluna agora que passou para delegado lá em São Paulo. Ela está estudando tem tempo. Eu vejo que ela está se dedicando. Não é uma... Não, é porque ela estava se dedicando. Isso leva um tempo. Para você ser advogada ou advogado, se você estudar cerca de 2 a 3 horas por dia num processo de segunda fase, você vai ser aprovado. Agora, você tem que ter constância durante esse percurso. E aí é onde mora o problema. Porque ele não teve essa constância anterior. Sim. E o professor agora está dizendo assim, você precisa ter isso, porque senão você não vai chegar. Eu já vi várias vezes situações que você olha a prova, você faz, isso aqui está gravado. Eu coloco às vezes no Instagram, gravei que eu falei isso aqui igualzinho que nem na prova. O aluno foi lá e não fez. Por que ele não fez? Cara, diversos aspectos. Emocional, às vezes na hora da absorção não foi legal, não executou, não seguiu um cronograma. Isso daí tem vários elementos. É um ser humano. Sim. Esse ponto é importante. É um ser humano que pode falhar, que vai falhar e precisa ser respeitado diante de tantas limitações. Mas esse conjunto é muito complexo até você alcançar efetivamente o resultado. E aí as turmas, graças a Deus, foram crescendo até que chegou o nosso projeto. Você considera a prova, Salvino, mais difícil na época que você fez do que hoje mais difícil do que a época que você fez? Eu acho que a prova ela vem num processo de seleção mais rigoroso. Está apertando. Está. A prova vem num processo de seleção mais cuidadoso, sabe? Eu não sei, a gente às vezes pensa, né? Poxa, será que de repente tem uma interpretação de que há um número muito grande de advogados? Sim, e o processo, quais são as razões, não sabe. E o processo seletivo precisa ser mais refinado. Mas assim, eu posso lhe assegurar o seguinte, uma prova do exame da OAB hoje,
numa segunda fase, eu noto que o aluno ele deve estar melhor preparado do que há cerca de, sei lá, 5 anos. Sim. Voltando 5 anos e falar, ó, a prova hoje, eu acho que a prova, ela não é difícil. A prova dá para perceber isso. Pelo menos pela metodologia aplicada, ela não é difícil. Você nota que a prova não é difícil. Mas fazendo um comparativo, se volta a prova 5 anos, ó, essa prova daqui era mais fácil do que essa, né? Agora, a metodologia entrega ambas. Mas se você me perguntar quem era mais fácil, a mais fácil eu acho essa. Sim. Entendeu? E, obviamente que os diversos elementos da modernidade também às vezes atrapalham a capacidade de retenção da gente. Isso aqui, É muita informação, né? Isso daqui, meu irmão, isso dentro da minha sala de aula, olha, é impressionante como às vezes a gente tem uma dificuldade de reter a atenção do aluno, de dizer assim, ó, você precisa disso. Quantas e quantas vezes você vê vou dar só um exemplo, você vê uma questão que diz assim, qual é a fruta que você mais gosta? E o aluno responde, cenoura. A pergunta era fruta. A pergunta não era uma verdura, era fruta. Qual a fruta que você mais gosta? Sim. Então, assim, há um nível de desatenção, mas eu entendo. E eu até muitas vezes eu me sensibilizo, porque eu vejo muitas vezes o aluno como vítima desse tipo de consumismo, de imediatismo, de rapidez, sabe? E a gente não consegue acompanhar a velocidade. E o aluno está tendo que dar uma resposta rápida, ele tem que conseguir fazer tudo rápido, ele tem que se posicionar rápido, ele tem que postar rápido. Até às vezes a gente tem que postar tudo rápido. Porque se a gente não postar rápido, a gente está atrasado. O segundo lugar já é o perdedor. Tem que ser o primeiro o tempo todo, sabe? E isso daí termina pesando muito também na qualificação da capacidade de retenção do aluno. Particularmente na segunda fase, na preparação, os alunos sabem disso. Na turma presencial só posso fazer lá. Se o aluno pega o celular, eu paro a aula de imediato. Digo, ó, vamos esperar agora Luciano terminar sua chamada, sua ligação, sua mensagem, para a gente retomar nossa aula. É uma forma de tentar, né? E assim, eu falo também a eles, eu digo, ó, quem está aqui é um amigo de vocês. Sim. Eu só faço isso porque eu tenho compromisso. Porque eu também, Gabriel, eu ouvi um comentário na semana retrasada que me chamou muita atenção. Quando você faz um esforço por algo, você obviamente está renunciando outras coisas. Quando você investe determinado valor, pensa comigo assim, Luciano, ó, eu investi R$1.000 para fazer um curso. Só um exemplo, investi R$1.000 para fazer um curso. Luciano, quando você investiu R$1.000 para fazer um curso, você ali deixou de ter um momento com a sua esposa, deixou de ter um momento com seus filhos, Sim. Você deixou de ter dar um conforto melhor para sua família. Não lhe incomoda você investir os R$1.000 e não honrar o momento que você renunciou com a sua família? Não usufruir ao máximo daquele, né? Isso deve pesar na hora de uma escolha. Poxa, como eu estou agindo se eu tirei o melhor alimento da boca de meu filho agora? Como eu estou agindo se agora eu não estou podendo... Eu resolvi que eu não iria ao cinema com a minha família, que eu não iria curtir com a minha família, porque eu precisava fazer isso. Sim. Que peso eu estou dando para essa minha renúncia? Como eu estou agindo diante da minha renúncia que eu fiz? Eu estou honrando o outro lado que eu me compromissei? Sim ou não? Toda escolha implica numa renúncia, né? E assim, eu acho que essa escolha ela precisa ser melhor honrada, muito honrada, porque você precisa ter o peso. Isso tem que incomodar a gente. Sim. Quando eu vou para uma sala de aula, eu estava em aula na sexta, quantas e quantas vezes já aconteceu aniversário de Pedro, né, do meu filho mais velho, quantas vezes já aconteceu, até mesmo meu aniversário, dia dos namorados, quantas e quantas vezes já tiveram situações que eu digo, eu não posso ir. Mas nessa hora que eu não podia ir, onde eu estava e o que eu estava fazendo, ali, subliminarmente, claro que ninguém sabe o que está dentro da minha mente naquela hora, eu estava pensando assim, eu digo, poxa, hoje eu não saí, por exemplo, com a minha esposa no dia dos namorados, porque eu resolvi, eu tenho que estar aqui, eu preciso estar aqui. Para eu honrar essa minha renúncia, eu vou entregar o meu melhor aqui agora. E muitas das vezes, aliás, todas as vezes que eu tenho essas renúncias decisivas, assim, para mim, que me tocam, no dia em que eu estou exercendo a renúncia, eu entrego ainda mais. É naquele dia que eu digo, ó, eu não estou ali
Se eu não estou ali, se eu não pude ir para o aniversário, não pude comemorar na amplitude do aniversário de meu filho, eu preciso dizer assim, eu não fiz isso porque eu precisava fazer assim. Então aqui agora é o momento de entregar o meu máximo, o meu melhor. Né? Sempre agir dessa forma. E sempre também peço que os meus alunos reflitam. Eu não quero um centavo que não seja honrado. Sim. Agora, eu não construo nada só. As coisas aqui são construídas em comunhão. Você precisa compreender o que você está deixando de fazer e o que você precisa entregar aqui. Porque senão a coisa fica, sabe, cíclica, bola de neve e aquelas mesmas atitudes e os mesmos resultados, mesmas atitudes e mesmos resultados. E a gente nunca estala para tentar mudar o curso dessa rota. Para mudar os resultados também. Para mudar os resultados também. Ô Salvino, desculpa. Luciano perguntou sobre o exame estar mais fácil, mais difícil, e uma dúvida que me ocorreu, que aí eu vou falar a minha perspectiva e eu gostaria que você expusesse a sua, né? Que é sobre a correção da prova da segunda fase. Na minha perspectiva, eu não sei o que está acontecendo, porque eu tenho uma concepção um pouco ruim das avaliações que estão sendo feitas. Né? No exame que eu fiz mesmo, teve 2 itens meus que foram zerados, sendo que a resposta estava lá e de forma clara. Fiz bem a questão, sabe? E aí, qual é a sua perspectiva sobre isso? Eu acho que isso varia de acordo com o exame. Né? Já vi diversas situações. Eu lembro muito bem, tive um aluno chamado Vitor Hugo, salvo engano, exame 28 da UAB. E Vitor Hugo, aquela cena me tocou pra caramba, porque Vitor Hugo, ele fez uma resposta absolutamente idêntica ao Barema, absolutamente idêntica. E a gente fez o recurso. Tem as palavras-chave, né? Sim, estão lá e tudo mais. Ele bateu o Barema, ele fechou o Barema. Se você fechasse os olhos... O que é Barema, rapaz? Me o Barema é o espelho... É tipo o gabarito. É o gabarito de como deveria ser a resposta, e ali ele fraciona a pontuação para aquela resposta, a depender do que você argumentou e como argumentou. Bom, eu sei que o Vitor Hugo, ele fechou o Barema. Você olhava a resposta dele, se você fechasse os olhos e depois abrisse, você não sabia onde estava mais o Barema e onde estava a resposta, porque era absolutamente idêntica. E a gente fez o recurso, ele dependia dessa questão para passar, inclusive. E aí, quando veio a resposta da banca, a resposta veio num comentário totalmente contrário ao que ele efetivamente escreveu. A banca dizia assim: o aluno escreveu A. Mentira. Ele tinha escrito B. E B era a resposta. Sim. Verifica-se que já que o aluno escreveu A, não corresponde a B. Mentira, ele escreveu foi B. Estava claríssimo. Era muito clara a situação, muito clara. As fundamentações legais, o argumento fático, tudo muito bem detalhado. E eu lembro que nessa ocasião eu encontrei com um aluno e ele fez: professor, olha aqui a resposta que eu recebi. E eu fui ler a resposta, né? Aquilo me chocou. E Vitor fez assim: professor, e agora? Eu fiz: bom, agora a única medida que existe é a seguinte: ou você faz uma reclamação na ouvidoria, ou até tentar depois, de repente, um mandado de segurança para tentar modificar essa situação. E naquela hora a lágrima de Vitor Hugo caiu. Eu fiz: professor, mas eu estou certo, né? Eu fiz: então, professor, no caso, tem prazo dessa resposta? Eu fiz: não tem. Ele fez: professor, então eu vou precisar fazer o exame e o correto. Eu fiz: Vitor, a gente tem essas duas alternativas, mas eu não tenho como te assegurar a resposta e nem qual é o prazo disso. Se no recurso já veio esse retorno, né, realmente não tem como saber o que vem de lá pra cá. Gabriel, e aí assim, ele optou por fazer o exame da OAB novamente, e aí passou bem. Bom, isso varia, como eu disse, de acordo com cada exame. Alguns exames realmente, assim, a gente nota que o índice, a qualidade da correção é baixa. Quando é que eu percebo que o índice de correção cai? Assim, eu vou falar de perspectiva de anos de exame da OAB. Quando a primeira fase aprova muita gente. Quando a primeira fase aprova muita gente, a sensação que eu tenho me parece que é a mesma quantidade de corretores para uma quantidade de provas maior. É uma sensação. Eu não tenho números para falar efetivamente sobre isso, mas é uma sensação. E aí você está falando de uma perspectiva bem bonitinha do retrato da coisa, né? Que é isso, né? Porque pode ser também um outro filtro, né? Sim, com certeza, pode ser também um outro filtro. E quando a aprovação da primeira fase ela tem um recorte já maior, por exemplo, no exame agora recente, nós tivemos uma reprovação de quase 75%. Então,
acho que foi o 39, né? 39, 40, esses exames agora recentes. Acho que o 40 também aprovou muito baixo. A aprovação foi muito baixa na primeira fase. Então, o recorte para a segunda fase, a correção é melhor. Então, quando eu pego o exame 40, eu vejo assim, ó, o índice de correção aqui melhorou. Continuam existindo algumas injustiças? Continuam, mas elas foram mais pontuais. Sim. Quando você pega exames que a aprovação na primeira fase é muito alta, há uma tendência, pelo menos a gente percebe isso nos anos, que o nível de correção de segunda fase, a sensação que eu tenho é, cara, o nível caiu de correção. Como situações dessas daí que você descreveu. O aluno está corretíssimo, o recurso ele é feito de uma maneira bem objetiva, que é para o examinador não ter dúvida, porque a gente já fica imaginando assim, deve ter uma porrada de gente recorrendo. Então, se eu faço uma coisa aqui muito complexa, ninguém vai ler o que o meu aluno falou. Sim. Então, e mesmo assim, muitas das vezes você recebe uma resposta negativa, né? Então, essa é a sensação. E foi muito frustrante para mim, apesar de eu ter passado, eu acabei nem recorrendo da questão, mas foi muito frustrante para mim, porque para mim era a questão mais fácil da prova, era a questão de citação. Tava muito clara qual era o problema e qual era a resposta. E aí, quando eu fui olhar no meu espelho, caraca, velho, logo essa questão... Da citação por hora certa. Isso mesmo. Essa aí qual é a questão? Eles zeraram a questão toda. Então, já tive diversas situações, experiências como essas, né? Infelizmente acontecem. A gente tem um índice de recurso, né? De grau de recurso interessantes, mas mesmo assim tem situações que você vai, poxa, isso aqui era plenamente cabível não ter passado. Não tem jeito. E não tem jeito, né? Infelizmente isso aí acontece. E eu não sei até que ponto isso daí também pode, de repente, trazer uma frustração ainda futura muito grande para o aluno, né? Porque a gente tem que entender que às vezes a pessoa está totalmente correta. Tem aquelas situações que não, que você nota, isso aqui realmente não está tão encaixada a resposta. Mas tem outras que você fala, o aluno está total. O caso do Vitor Hugo, eu posso assegurar, ele estava totalmente correto. A questão até de competência criminal, estava totalmente correto, totalmente correto. Foi a última questão de competência criminal que caiu no exame da OAB em questão subjetiva. E ele é absolutamente correto, mas infelizmente teve a pontuação zerada. É complicado. Como eu falei, é uma sensação muito frustrante, né? Ainda mais quando o aluno reprova. Exatamente. Aí quando vem a reprovação, e aí falando da questão do aspecto emocional, né, que a gente tem esse gancho, eu recordo bem, já tive uma aluna que fez uma preparação excelente no exame da OAB, excelente. Eu fazia os simulados e o desempenho dela nos simulados era, entre aspas, assustador. Eu digo, meu Deus, que aluno espetacular. E no dia da prova, Gabriel, foi uma coisa assim que me marcou, porque Luciano, ela estava num plano, no chão, né, caminhando num plano, ela caminhava num plano, de sandália baixa, rasteirinha. Rasteirinha, sim. Rasteirinha. E somente encaminhando ela conseguiu tropeçar sozinha, ralou o joelho todinho, etc. E veio ali na nossa tenda ali de suporte, chorando, dizendo que não ia passar, Cara, essa menina, ela fazia os simulados, ela tirava 9, 9.2, 9.3. Enquanto assim, a maioria tirava 4, ela tirava 9.2. Eu digo, meu Deus, que aluna espetacular. Ela é ótima. E assim, eu quando eu ia fazer o próximo simulado, eu já fazia assim, digo, meu Deus, onde é que aquela aluna, o que é que aquela aluna não sabe? Eu preciso colocar. Porque para ela entender que ela não sabe, ela precisa estudar. Sim. Eu preciso ir varrendo os erros, né, dos alunos. E eu variava as temáticas, mas não tinha jeito. Ela sempre batia lá em cima. No dia da prova, ela estava com um emocional muito abalado, visivelmente abalado. E aí ela terminou, quando ela fez a prova, Gabriel, o nome dela não apareceu na lista final dos aprovados. E aí a gente vai para o recurso. Aí essa aluna passa no recurso. Ali foi uma prova para mim, Luciano, que o excesso de técnica, de boa técnica, superou o aspecto emocional. Ela estava tão bem preparada tecnicamente, sim, que mesmo o aspecto emocional realmente afetando muito ela, era muito claro isso no dia da prova, ela conseguiu ainda assim se superar. Ainda que tenha sido no recurso. Entendi. Se ela não tivesse com a capacidade técnica dela, onde ela estava, ela não iria conseguir a aprovação. E é uma outra coisa também que a gente precisa tomar cuidado, é com a mente dos nossos alunos. Mente. Eu digo sempre assim, primeiro dia de aula eu falo, gente,
a gente sempre aqui tenta abastecer vocês emocionalmente. Uma característica minha. Eu gosto disso. Eu gosto positividade, desse né? lance, do enlace humano. Eu gosto disso. Eu Sim. gosto muito disso. De entender onde é que está a mente do meu aluno, como é que eu faço para elevar, como é que eu faço para capacitar, onde é que está a dor dele, o que é que eu preciso atacar. Eu gosto disso. Mas eu não sou um técnico específico, eu não sou um psicólogo, né? Então eu também sempre digo a eles assim, digo, ó, você precisa, se for o caso, cada um se conhece, Sim. cada um tem os seus gatilhos da ansiedade, entender o que é que toca você para você procurar um apoio de um especialista. Sim. Inclusive eu acho que a psicologia é uma das profissões do futuro. Eu Sim. penso dessa forma. Psicologia Eu enxergo também assim. alta, Quem enxerga no presente. o aspecto da psicologia, porque a quantidade de alunos, né, que tem o processo da ansiedade muito aguçado, realmente é um número muito alto. Eu vou além, eu vou assim, eu digo que a quantidade de pessoas frustradas na sociedade e ansiosas está muito alto. Muito alto. Então a psicologia já está chegando aí, tem que chegar muito forte. Muito forte, psicologia, muito forte. Senão as pessoas vão enlouquecer mesmo. E assim, sabe, Luciano, eu acho, uma perspectiva que eu tenho diferente, por exemplo, na época que Gabriel fez o exame, para a época que a gente faz o exame, Sim. é o seguinte, a gente tinha o exame da OAB como algo importante, nós tínhamos, mas a minha sensação é que a gente sabia lidar melhor com a frustração. É o que eu sinto, sabe? Hoje não. Hoje eu acho que o nosso aluno, ele sente muito baque, sabe? Ele não consegue assimilar bem, digerir bem as frustrações. A gente sabia fazer isso melhor. Eu não sei se é porque a gente tinha mais dores e aí termina que você sabe... É porque a geração é diferente, né? Eu acho que é outra geração. O couro estava mais grosso, entendeu? Com certeza. E isso me preocupa muito no nosso aluno. Digo, rapaz, o aluno precisa desse apoio, cara, porque é um momento que ele é muito cobrado, existe muita concentração de energia naquela hora, e aí eu repito, mais uma vez, como você veio daquela graduação, na forma como veio, você precisa de transformação muito rápida. Muda rápido. E aí, quando às vezes não vê o resultado, você não postou no Instagram, o seu colega postou e o bicho aí pega. E isso daí, ó, prejudica muito. Então, A minha prova dá meu testemunho sobre a prova, assim, de como ela o aspecto emocional ele conta muito, né? Porque eu me considero muito estável nesse sentido. Quando eu estudo, eu me sinto confiante e preparado, eu fico tranquilo na hora de fazer a prova. Mas no meio do caminho eu tive um problema, né? Eu fazia os simulados, eu demorava no máximo 1h30 para fazer a peça. Eu fazia nessa ordem, fazia a peça, depois ia para as questões. Demorava 1h30 para fazer a peça, em todos os simulados, se fazia bem a peça. E chegava nas questões, tinha todo aquele tempo para pensar. Cheguei no dia da prova, eu fazendo a prova, minha prova foi apelação, eu fiz o meu rascunho, botei todas as teses que deveriam estar na prova. Quando eu estou nos pedidos, eu estou praticamente no penúltimo pedido, eu olho para as minhas teses na prova e vejo que está nos meus pedidos, o que eu ia colocar nos pedidos, estava faltando uma tese na prova. Sim. Aí, uma tese é no mínimo meio ponto. Posso deixar sem essa tese? Não posso. Aí lá vai eu riscar todos os pedidos. Primeiro eu tive que calcular se eu riscasse os pedidos, conseguiria colocar a tese e os pedidos. E deu exatamente 14 linhas. Eu lembro até hoje o número de linhas que eu tinha. Sempre que apareceu um 14, você tá assustado agora. 14 linhas para fazer. E aí eu fui terminar a peça faltando menos de 1 hora para acabar a prova. E aí você vai-se embora para as questões faltando. E aí eu vou-se embora para as questões faltando menos de 1 hora. Entendi. E assim, como eu falei, eu me considero uma pessoa com uma certa estabilidade. Mas mesmo assim, teve um deslize ali no meio do caminho que faz na hora tudo desmoronar. Imagine uma pessoa que não tem esse controle. Né? Eu já presenciei diversas situações que no meio da prova o aluno tem uma crise, uma dificuldade e trava. Né? Por isso que o apoio técnico ele é muito importante. Né? Eu tive uma aluna que ela perdeu o exame e eu fui conversar com ela, porque era uma outra aluna também muito preparada. Eu fui conversar com ela, o que aconteceu. O que foi que aconteceu com você? Eu quero te ouvir, eu estou aqui para dar o meu ouvido para você, eu quero entender. Ela fez, professor, o seguinte, eu olhei a prova, tudo que você explicou estava ali.
Na cara, professor. Vi a peça, fiz longa peça. Beleza. Aí eu fui fazer a primeira questão, e tem A e tem B. Quando eu entrei na segunda questão, professor, que eu cheguei na letra a letra A me fazia refletir mais um pouco. E nisso foi o meu gatilho da ansiedade. E ali eu travei geral, não consegui fazer mais, professor. Essas são coisas que fogem, né? Foge o aspecto técnico. Aí eu recomendei, eu digo, ó, você precisa de uma terapia, psicologia. Sim. Tirou mais de 8, não? Quando foi fazer a prova depois da Sim, universidade. foi fazer novamente, né? Mais de 8, um abraço. Né? E aí é importante o ser humano se autoconhecer, assumir, porque tem que assumir, porque às vezes a pessoa, ela tem isso, mas ela quer esconder, porque aí vem a questão de reflexo social, Sim. às vezes tem a questão, às vezes até mesmo dentro da casa da pessoa, o aluno dentro da casa, às vezes o pai, a mãe... A expectativa de pai, mãe, né? E assim, fica assim, não, você não tem esse problema não, isso é mimimi, sim, né? é. Você não tem... Eu creio nisso. Todos nós temos algum gatilho de ansiedade. Com certeza. Agora, o gatilho varia de acordo com cada pessoa, Sim. mas o gatilho de ansiedade existe. Alguns com a intensidade maior, outros menor, mas sempre tem alguma temática que pode, de repente, lhe dar um gatilho de ansiedade. E o exame da OAB, eu tenho percebido que é uma coisa que realmente traz uma concentração emocional muito grande e o aluno tem que estar devidamente preparado em vários aspectos. É isso. Que massa. Salvino, bom conversar com você aqui. Fechamos? Estamos encaminhando para o final já. Bom demais, rapaz. Traga mais uma, garçom. Eu quero que você deixe aí seu recado final para a galera que está ouvindo a gente aí, para os alunos que estão ouvindo, né, para o pessoal mais novo aí na advocacia. O que é que você pode deixar para eles aí de recado final? Bom, para os nossos advogados e advogadas, né, mais recentes, é persistir, é ter constância, é ter certeza daquilo que você quer, é saber entender que as portas por vezes serão fechadas, mas a gente, advogada, não engole sapo, às vezes a gente tem que engolir o brejo, né? Então as dificuldades elas são naturais, né, de cada etapa, isso faz parte do processo de amadurecimento e caminhada. É entender também que o estudo deve ser constante, que o bom posicionamento deve ser constante, ele somente virá através do estudo. Passar no exame da OAB não significa que você está pronto ou pronta, ainda está de repente um pouco longe disso, mas essa constância, essa sua humildade, a dedicação contínua e o respeito à profissão, uma das profissões mais lindas do mundo que você abraçou, deve ser contínuo para que você eventualmente alcance, né, aquele lugar de destaque que você tanto deseja. Em relação aos alunos do exame da OAB, que eu desejo, inclusive a gente está se aproximando de um exame da OAB agora, é da mesma forma essa constância. Esse equilíbrio emocional também é muito importante e, obviamente, se dedicar. Entender que você vive um momento diferente e é um momento de um espaço em que, se você agir efetivamente como lhe está sendo orientado, é muito possível que você consiga a sua aprovação. Cuidar da mente, cuidar da cabecinha, ter respeito aos seus erros e acertos, não se exigir perfeição está lá em cima, não está em você, perfeição não está em mim também, a perfeição não é cobrada no exame da OAB. O que se cobra no exame da OAB na sua primeira fase é você alcançar os seus 40 pontos, o que se cobra no exame da OAB na segunda fase é você alcançar a nota 6. É claro, assim, de minha pessoa, eu sempre penso, desejo, sonho e luto por isso, para que os nossos alunos consigam sempre a nota máxima, né? Inclusive a gente conseguiu isso, Luciano e Gabriel, por 2 vezes agora no exame da OAB, exame 38 e 39, o único projeto que consegue 10 de maneira consecutiva. Mas o que você deve ter dentro de você é a sua aprovação. Cara, eu quero conseguir a minha aprovação. Tira o peso do exame da OAB, tira o peso. Aquilo ali não representa necessariamente tudo aquilo que você é. Longe disso. Você é uma pessoa grande, um projeto que veio foi para vencer. Agora, o momento de cada vitória, ele está encaminhado, desde que você também busque de maneira constante essa vitória que você tanto deseja. Perfeito. Que massa. Olha, você bom não demais. perguntou hoje, mas eu estou satisfeito. Tá satisfeito? Estou satisfeito. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado pela audiência aí de hoje. Sigam a gente nas nossas redes sociais. O arroba JusLocusCast. Né? No Instagram e no YouTube. No Instagram e no YouTube. Ativa o sininho. Você é melhor nos recados. Ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos embora. Deixa o like, comente, veja o Spotify. Isso.
Vamos lá, galera. E compartilhe. E compartilhe. Isso. Exatamente. Obrigado, Salvino. Um abraço a todos. Valeu, galera.